mas muita gente falando, né? Pô, 11 milhões de euros, 11 milhões. Aí, um monte de gente aqui falando de porcentagem, falando 14 milhões de euros, não vale 8 milhões por 50%. Nenhum desses valores realmente é o que o Palmeiras conversa com o Internacional, né? E dessa vez realmente tem conversa. Realmente, dessa vez, o Palmeiras procurou a direção do Internacional para saber sobre o Maurício, né? O Palmeiras tinha conversado lá em janeiro, lá no começo do ano, depois tinha parado, porque o Internacional e o próprio Maurício batiam na tecla, ele só sairia do Inter para jogar fora do país, mas o Internacional fracassou no Campeonato Gaúcho, fracassou na Sul-Americana, não passando com a melhor campanha, está indo para o playoff, já mostrou que no Campeonato Brasileiro vai ser um time que vai brigar ali pelo G-Inter, como sempre, né? Aquela posição do quinto ao 12º, não vai batalhar lá na frente. O Cudê está balançando no cargo, então os caras estão precisando de grana. Então, ontem, o próprio presidente do Internacional, né, ele deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, falando exatamente isso, né, que se chegar a proposta, independentemente se o cara é titular ou reserva, eles vão analisar essa proposta, eles vão escutar essa proposta, vão querer conversar sobre essas possibilidades. Então, já revelou que o Maurício pode ser uma carta interessante para vender, para tentar fazer uma grana. A questão é, os valores que estão sendo falados, os valores que o Inter deseja. 14 milhões de euros, nunca o Palmeiras vai pagar 14 milhões de euros por um jogador ainda por metade do passe. Não são 8 milhões de euros por metade do passe. O que o Palmeiras tenta costurar nesse momento é de fechar um acordo com pelo menos 80% do passe do Maurício, e aí pode ser que o Palmeiras compre a parte que pertence ao Cruzeiro, a parte que pertence ao Desportivo Brasil e uma parte que pertence ao próprio Internacional. E aí o Inter ainda ficaria com alguma coisinha para uma eventual venda futura. O Palmeiras, juntando todo esse pacote de 80%, não vai passar de 9, 9,5 de euros. O Palmeiras vai manter essa base de negociação, não vai transformar o Maurício na maior contratação da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Flaco Lopes vai continuar pelo menos até ano que vem com esse posto, né, empatado com o Borja, então o valor no máximo vai estar ali na casa dos 9 milhões de euros, e não serão 8 milhões de euros por 50%. O Palmeiras quer costurar ali para ficar com pelo menos 80%, no mínimo 70% do passe desse jogador, que é óbvio, né? Tá mal no Inter, tá se arrastando, mas quem tá bem no Inter? O time do Inter é puta de um catado com o Eduardo Cudê, por isso que ele está balançando e pode ser mandado embora. O Valência não está jogando toda essa bola, o Borré sofre, o Alário sofre, o Alan Patrick, que é teoricamente o craque do time, tem hora que não vai. Então, um time muito engessado, muito engessado. E aí tem aquela questão: se fechar, se avançar, se conseguir essa contratação, provavelmente ele não vai jogar de camisa 10, de meia centralizado, até porque ele não é esse tipo de jogador. Ele é um meia, não estou falando de qualidade técnica, não estou falando de bola por bola, mas de característica ele é um meia que lembra o Scarpa. É um meia que arma por fora, é um meia que joga aberto, assim como é o próprio Romulo. Então, Maurício seria essa opção de mercado, assim como é o próprio Veiga, né? O Veiga não é um meia centralizado. Ontem a gente viu de novo, e principalmente o porquê o Veiga teve um bom desempenho, porque ele jogou mais na dele, jogou de meia, caindo pelo lado direito. Então o Maurício também tem essas características de ser um meia que arma de fora para dentro. O Veiga ele arma de dentro para fora muitas vezes, então essa possibilidade que o Palmeiras tem de mercado. Mas é claro, primeiro tem que pintar a proposta, primeiro tem que chegar tudo bonitinho na mesa do Internacional. O Palmeiras ainda conversa com o Inter para entender como pode ser o molde dessa negociação, mas papel na mesa, aqui ó, pá, vai ser isso, ainda não tem. Por enquanto são apenas conversas que podem evoluir ou não em uma sequência de negociações entre as duas partes. E tem um pessoal aqui falando sobre os três meias, enfim, falando que o Palmeiras ficaria com três meias, Rômulo, Veiga
e Maurício, mas são 3 meias que poderiam jogar junto, né? Até porque um Sim. joga pela direita, é o caso do Maurício, o outro joga pela esquerda, é o caso do Rômulo, e o Veiga joga centralizado. Então, galera tem que ter calma, deixa eu chegar primeiro antes de criticar. O Renato Borges manda aqui: Benfica pode fazer uma proposta para o Palmeiras pelo Fabinho na janela do meio do ano. Confirma isso? Pagar a multa, vai embora, né? Se fizer a proposta e não chegar num valor interessante, o Palmeiras não negocia, como ontem foi dito na coletiva, né? Essa é a postura da direção do Palmeiras. Mas ninguém sai, a não ser que pague a multa rescisória.